Nós hoje vai continuar então aquela conversa que nós teve lá no São Paulo domingo que passou, né? No outro, né? Antes do Dia do Pai. Nós lá disse que é preciso você se harmonizar com a vida que você tem para alcançar a elevação espiritual. E disse também, a partir daquela mesma pergunta, mesma hipótese do livro do Espírito, que é a 14, disse também que, segundo o Espírito da Verdade, ao invés de ficar buscando informação sobre o mundo espiritual, é muito mais útil para vocês buscarem conhecer-se, buscar o seu interior e ali reconhecer suas imperfeições. Vai ser isso que nós vamos conversar hoje, a partir da imperfeição. E hoje nós vamos falar, vamos dizer assim, da imperfeição maior que um espírito pode ter, que é ser um humano. O que é uma imperfeição? É algo que não deixa o espírito atingir a perfeição. É alguma coisa que existe no espírito que atrapalha a sua união com o todo, união com Deus. Eu e Deus somos um. E a principal causa do espírito não conseguir se harmonizar com o todo, com Deus e com o universo, é o fato de imaginar-se um humano. Quando eu falo isso, vocês devem pensar que eu estou falando apenas dos espíritos encarnados. Porque o espírito encarnado é aquele que está vivendo uma personalidade humana. Mas não é isso. Ser humano não é estar na carne, não é estar vivendo uma personalidade humana. Ser humano é uma forma de compreender o universo. Eu vou explicar isso melhor. Você compreende o universo, você se relaciona com o universo a partir de um sistema de vida. Ser humano é viver a sua existência a partir de um sistema humano de vida. O que é um sistema humano de vida? É aquele que contém, por exemplo, casamento. Achar que você está casado com alguém. Todo espírito que acredita nessa união de dois é um humano, e estando na carne ou não. Lembra o que Cristo respondeu aos moços que perguntaram sobre a mulher que casou com os 7 irmãos? No céu não há casamento. Ou seja, no sistema espiritual de vida não existe casamento. Então o espírito que não está na carne, mas ainda acredita num casamento,
ele vive um sistema espiritual humano, mesmo não estando ligado a nenhuma personalidade humana. O espírito que no fora da carne, naquilo que nós chamamos lá atrás de mundo dos devas, acredita que existe uma religião certa, uma religião melhor, ou um conjunto doutrinário que seja único para levar a Deus. Esse ainda é um ser humano. Por quê? Porque religião faz parte do sistema humano de vida. Não faz parte do sistema espiritual de vida. Então, se ser humano é a maior imperfeição que o espírito pode ter no grau de vocês, no grau de elevação de vocês, isso quer dizer que acreditar no modo de vida humano, nas coisas que compõem o sistema humano, é a maior imperfeição que o espírito no grau de elevação de vocês pode ter. Mas por que acreditar nessas coisas causa imperfeição ao espírito? Vou explicar. Porque todo sistema é zelido, fala direito, Fia, é zelido a partir de um código de normas, um código de verdade, que o egoísmo presente em vocês no atual estado de elevação os faz defender este código de norma. Por exemplo, continuando no exemplo do casamento, no país de vocês, o código de norma do subsistema casamento diz que o marido e a mulher têm que ser fiel um ao outro. O egoísmo passa a cobrar essa fidelidade. Passa a ansiar por essa fidelidade. E como a fidelidade, e como a infidelidade pode existir, a questão do acreditar na obrigação de ser fiel zela em você uma desarmonização com o mundo. Este é o problema de viver acreditando num sistema humano, acreditando que você é humano, vivendo sob a tutela do sistema humano de vida. Este sistema cria, por causa do egoísmo, cria o certo e o errado, cria o bom e o mal, cria o limpo e o sujo. Este tema cria as necessidades. Quem já ouviu as conversas antigas que nós teve, sempre que eu falava em questão de humanidade, muitas vezes vinha a pergunta: mas eu preciso me alimentar. Como fica então? Posso viver sem alimentação? A alimentação, alimentar-se, ter que se alimentar, faz parte do sistema humano de vida.
ou se alimenta de comida, ou se alimenta de energia no outro mundo, no mundo dos devas. Mas aquele que se considera humano acha que tem que se alimentar de alguma forma, tem que se nutrir de alguma forma. Estas necessidades básicas também são atingidas pelo anseio de ter. A dualidade da vida, o certo e errado, as necessidades básicas, todas essas coisas que são zeladas dentro do sistema humano de vida, são expoladas pelo egoísmo para defender o seu ponto de vista, para defender o seu interesse. E com isso, cria exigências da vida. Eu preciso disso, eu tenho que ter lixo. Sabe, quantas vezes vocês me responderam, mas Joaquim, eu sou humano, eu preciso disso. Não, você não precisa. Quem diz que você precisa é um código de norma do sistema humano de vida. Se você, como vocês dizem, eu sou humano, se você não fosse humano, você não precisaria. Está dando para compreender o que eu quero dizer? Essa é uma imperfeição, sentir-se humano. Por quê? Porque ao sentir-se humano, tacitamente, você acaba se pendendo àquele sistema, aquele código de normas, e venha o egoísmo e cria o desejo, o anseio de que aquele código de norma seja atendido. E começa a cobrar da vida que a vida esteja de acordo com aquilo que ele anseia, que ele acha certo, que ele acha errado. Esta é a imperfeição que não deixa você, o espírito, se harmonizar com o mundo que você tem. Para se harmonizar, o egoísmo exige que você tenha o seu código de norma atendido. Este é o motivo pelo qual você não consegue ser feliz. Porque o egoísmo faz com que a felicidade só exista se a vivência das normas do sistema humano de vida sejam respeitadas pelos outros. Agora, repare que eu não estou entrando em detalhe de conceitos. Por exemplo, falamos do casamento, no país de vocês só pode haver um marido e uma mulher. Em outros, só pode haver um marido e diversas mulheres. Isso não tem problema. O problema não é a quantidade ou a verdade em si. Por quê? Porque o código que pertence ao sistema humano de vida é maleável
de acordo com os hábitos e costumes dos povos. O importante não é saber se um homem só pode ter uma mulher ou se um homem pode ter várias mulheres. O importante é você saber que no céu não tem casamento. Porque aí você, sabendo a diferença do sistema humano para o sistema espiritual, mais facilmente você pode se libertar daquele conceito. Do conceito não. Você pode se libertar do efeito do conceito, que é a dor, o prazer. Você pode se libertar da força de verdade que você dá àquele conceito. Agora, enquanto você sentir-se humano, ou seja, enquanto você achar que é normal haver casamento, você vai viver como, quando sair da carne, como vivem os espíritos no mundo dos devas, casados. Ligados matrimonialmente, ligados sentimentalmente a um só espírito. E não ao universo, e não ao todo. Sabe, é impossível, a partir do momento que você aceita ser humano, ou seja, aceita os códigos, você fugir da ação do egoísmo sobre ele. Desculpa. Sabe, enquanto você se sentir humano, você vai viver maternidade e paternidade. Enquanto você acreditar em maternidade e paternidade, você nunca vai conseguir se relacionar com o espírito, só com o seu filho. E quando você se sentir pai ou mãe, você tem todo um código de norma que baliza este relacionamento. E a partir deste código de norma que baliza o relacionamento, você vai exigir do seu filho determinadas posturas ou atos. E mais do que exigir, vai esperar que ele faça o que você diz que ele tem que fazer. Só voltando à questão dos conceitos para nós acabar. Como eu disse, não é o conceito em si, é a ideia. Não é o conceito que regulamenta pai e mãe, ou a sua paternidade e a maternidade. Mas o fato de você achar que alguém pode ser pai ou mãe de alguém. Se você acredita em espírito, se você acredita que Deus é Pai nosso, Pai de todos, de quem você é pai? Que paternidade você tem? É por isso que a subordinação a esses sistemas, ou seja, as queixas de que os valores humanos são semelhantes aos valores espirituais, é que lhe causa imperfeição, lhe faz viver de uma forma diferente daqueles que já se libertaram desta etapa de evolução.
Sem você se libertar dessa ideia de ser humano, ou seja, da ideia de que os valores materiais, os valores do mundo humano são universais, você vai sempre continuar se desarmonizando com o mundo. Por quê? Porque o que o outro faz é a sua prova. É a prova para ver se você vai deixar de ser imperfeito, vai alcançar a perfeição. Que a perfeição é, mesmo tendo na mente a ideia humana, você não acreditar nela, porque sabe que ela não é uma ideia universal. Ela não é uma ideia dos espíritos libertos do mundo de provas e expiação. Ficou claro isso? Se alguém quiser fazer a pergunta, por favor, dentro do tema. A Fia está perguntando, mas dentro do mundo de expiação nós viemos para viver como humanos. Não. Dentro do mundo de prova e expiação, você veio para ter ideias humanas e, ao tê-las, fazer a sua reforma íntima. E a sua reforma íntima se consiste justamente em, ao ter as ideias humanas, não dar a elas o valor de universais. Por quê? Porque você sabe que aquilo é só humano. Este é o processo de reforma. É quando você, mesmo sendo bombardeado por ideias presas ao sistema humano de vida, você passa a não mais acreditar nessas ideias. Boa noite a todos. Aleph 11 tem uma pergunta. A dificuldade talvez seja encontrar a pequena linha que separa, entre aspas, o mundo do espírito. Crer que aquela mulher, ego de uma mãe, por exemplo, que seguindo as normas humanas me deram a luz, é até simples em vários momentos, mas em outros, por que essa dificuldade de separar sempre? Primeiro, não há linha que separe você do mundo, você do universo, do mundo espiritual. Tudo que lhe vier pela mente é subordinado ao sistema humano de vida. Eu vou dar um exemplo. E o exemplo vai com as pessoas do São Paulo que estavam querendo comprar um terreno para ali instalar uma comunidade a partir dos ensinamentos que nós trouxemos. Parece algo contrário ao sistema humano de vida. Mas não é. Por quê? Isso eu disse claramente no São Paulo para eles. Por que não é? Porque eles começaram estabelecendo um código de normas do que seria não ter código de normas. Ou seja, eles simplesmente criaram um novo subsistema ainda fundamentado no sistema humano de vida. Repare numa coisa muito interessante. A sua mente só trabalha com valores materiais. Valores materiais que estão consolidados por anos e anos e anos de exposição ao mundo. Não tem como ela trabalhar em alguma coisa que não seja humano. É por isso que toda informação espiritual, ela humaniza na mesma hora.
Ou seja, submete ao sistema humano de vida. Então não há linha que separe você, porque você não tem acesso ao outro lado. Tudo que lhe vier lamento está subordinado ao sistema humano de vida. Não tem jeito. Aliás, tudo que a mente fala é uma expressão desse sistema. Esta é a primeira parte. Segunda parte. Não vê a mulher que lhe pariu como mãe. Impossível. A mente não trabalha com o outro lado. Ela só vai ver aquela mulher como mãe. E se você mudar o rótulo dela, você não mudou nada. Você criou um novo subsistema. Uma nova forma de lidar com ela. O trabalho de se libertar da imperfeição não é o trabalho de criar novas verdades. Por quê? Porque as novas verdades que você criar, que vai ser mentalmente, racionalmente, estarão ainda subordinadas àquilo. Àquele sistema. O que você precisa é não acreditar em nada que a sua mente diz. É a solução final que a FIA deu. Pode ser, pode não ser. Aquela mulher que a sua mente diz que é sua mãe, pode ser, pode não ser. Quando você se libertar do ter que tratá-la como mãe, ou se libertar do não ter que tratá-la como mãe, e você começa a viver com ela mais tranquilo, harmonizado. Porque o que causa a desarmonia é o fato dela ser mãe ou não ser mãe. Ou seja, o conjunto de conceitos que está no subsistema. Então é mais simples do que você imagina, moço. É só quando a sua mente disser, aquilo é vermelho, você diz, não sei. Pode ser, pode não ser. Ah, aquela é minha mãe, não sei. Pode ser, pode não ser. Mas eu não vou tratar como mãe, vou tratar como espírito. Pode ser, pode não ser. Se eu tratar, tratei. Se eu não tratar, não tratei. É só isso. Libertar-se, livrar-se da sua imperfeição, não é tornar-se perfeito. É não dar a imperfeição ao valor de perfeito. E não criar uma nova imperfeição que você vai rotular como perfeito. Deu para compreender? Janaína Araújo. E quando você sente o apego por alguém e não consegue se libertar? Viva o apego que você está tendo. Sem se apegar ao apego. Vou tentar lhe explicar isso. Quem tem o apego não é você. Quem tem o apego é o ser humano que você, espírito, está vivendo agora. Ter este apego, na verdade, não é uma imperfeição. Porque este apego faz parte do sistema humano de vida. Dentro do sistema humano, ele está certo. Agora, você não pode se apegar ao apego. Nem pode dizer que o apego está errado. Pode ser, pode não ser. Eu estou apegado, estou, e daí? O que você quer que eu faça? Que eu saia correndo para desapegar, mas eu não consigo. E aí, o que você quer? Sabe, é você se libertar do sistema humano de vida para conseguir a harmonia com a vida. É você viver tudo, sem exigências de nada. Aquela é minha mãe,
É. Pelo menos é o que está dizendo a minha cabeça. Agora, se ela é minha mãe, eu não sei. E como eu não sei, eu simplesmente não dou valor àquelas expectativas que a mente cria quando eu dou o valor de ser mãe. Agora, se eu simplesmente transformo ela em não mãe, eu vou criar uma série de expectativas a respeito do não mãe. E aí eu vou cair de novo na cobrança que essas expectativas sejam supridas. É esse o problema. Sabe, você é apegado a alguém, viva o seu apego. Sem se apegar ao apego. Por quê? Porque como tudo neste mundo, o seu apego um dia vai acabar. Se você estiver apegado ao apego, neste momento você não consegue se harmonizar com o mundo. Se você lutar contra o apego, está desarmonizado agora. Então viva tudo que a sua mente coloca. Só não ache que aquilo é o certo, o perfeito, o que tem que ser, o que vai durar para sempre. É só isso. Sabe por quê? Depois de anos, um aparelho seu eletrônico para de funcionar, sabe por que você fica chateado? Porque você criou a expectativa que ele ia funcionar para sempre. Se ele funcionasse sempre e você não tivesse a expectativa, na hora que ele quebrasse, você dizia, quebrou, e agora? Isso não lhe desarmonizaria com o mundo. Mas como você cria o hábito de que ele apertou o botão e ele funciona, você criou a expectativa que porque acreditou que foi você que ligou, foi o seu dedo que ligou, você criou a expectativa que cada vez que for com o seu dedinho lá, ele vai funcionar. E na hora que isso não acontecer, você se desarmoniza. O objetivo de se libertar da imperfeição é alcançar a harmonia. E a harmonia se alcança quando você, sendo humano, não se prende ao sistema humano de vida, que diz que toda vez que você apertar o botão, aquele aparelho vai funcionar. Compreendeu agora? Mais uma pergunta do Aleph 11. Tentar apagar tudo, crenças, ao invés de inventar novas, conviver com a ideia do nada e do fim das coisas, esse é o caminho da paz? Não. Repita a pergunta, Fia, por favor. Tentar apagar tudo, crenças. Fia, olha para frente, o que você está vendo? Diga aqui. Estou vendo uma tela de computador. Por que você está vendo uma tela de computador? Porque eu estou programada para ver isso. Perfeito. Se você apagasse essa programação, o que você ia ver na sua frente? Não tenho a menor ideia. Nada. Inclusive as coisas externas, elas são zeladas pela mente. Isso a própria ciência diz, não está lá fora. Então, se você apagar tudo de você, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai existir. Você não existe como você. Você é o somatório de tudo com que você convive, de todas as verdades que você acredita.
Sabe por que você se considera homem ou mulher? Porque se olha no espelho nu. Se você não soubesse distinguir sexo, você não seria nem homem nem mulher. E não existiria. Então não dá para apagar tudo. O processo de elevação espiritual não é o processo de mudar o que você tem ou de apagar o que você tem. Porque o que você tem não é seu, lhe é dado. Todo o seu pensamento, toda a sua ideia é construída. O pensamento vem de fora. Então você não pode mudá-lo, você não pode pará-lo, você não pode torná-lo sem valor. Sem os valores que o contém. A única coisa que você pode interferir é no relacionamento com este pensamento. Você pode relacionar-se com este pensamento, achando que ele está certo, que ele é bonito, que ele é justo, que ele é elevado, que está tudo certo, ou seja, a ação do egoísmo defendendo o seu interesse. Ou você pode lidar com ele na base o pensamento está dizendo isso. Eu não sei se é. E para isso você não pensou. E para isso você não formou um raciocínio. Saiu. Você fez. Este é o processo de harmonização. Porque harmonizar-se com a sua vida, moço, não é você se harmonizar com os outros. Não é você se harmonizar com as coisas que acontecem. Não é se harmonizar com os objetos. É se harmonizar com o seu pensamento. É ser neutro. Fala direito aqui, filha. Neutro. Neutro. Com relação ao que o pensamento está expressando. Ao invés de compactuar com ele, ou de lhe dar conta a ele, você tem que atingir a neutralidade com relação a ele. E a neutralidade está nisso. O pensamento está me dizendo isso. Se é, não sei. Se não é, também não sei. Então esqueça apagar, esqueça mudar, esqueça avaliar, esqueça qualquer coisa. Tudo isso é defesa do seu egoísmo, criando novos subsistemas, os subsistemas, processo de elevação espiritual dentro da mente, que vai lhe manter subordinado à mesma coisa. E desse o seu pensamento viver. Porque se você tem que se harmonizar com a sua vida, e a sua vida é aquilo que você pensa que está acontecendo, você tem que se harmonizar com o seu pensamento. Se o seu pensamento, se você tem que se harmonizar com os outros, e se os outros são aquilo que você pensa que ele é, você tem que se harmonizar com o seu pensamento. E a harmonia, neste caso, é exatamente essa: alcançar a neutralidade. O pensamento está me dizendo que aquilo é preto. Não sei. Ele está dizendo se é ou se não é, eu não sei. Pode ser, pode não ser. Repare que eu ainda não falei em falar, responder, já agir. Isso aí então nem se fala, isso sai. Eu estou falando em você se relacionar com o seu pensamento. Porque você pode dizer, o pensamento dizer aquilo ali está sujo, aquela pessoa não fez. Você dizer, não sei se está sujo ou se não está. Não sei se eu tenho que dizer para a pessoa se vou falar ou não. E mesmo assim, falar. Porque o que você fala é o que o outro precisa ouvir.
Então não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver da sua relação com você mesmo, para você não ficar escravo do seu pensamento. Janaína Araújo. E os apegos direcionados a mim geram expectativas nos outros, e que se eu não atender, geram discórdia. O apego direcionado a você zela o quê? Discórdia, você não foi atendido. Não. Antes, zela expectativas nos outros. Essa é uma observação sua. Pode ser, pode não ser. Pode zelar, pode não zelar. Se zelar, zelou. E se não zelar? Não zelou. Eu não tenho nada a ver com os outros. Eu tenho a ver com eu. Eu e meu pensamento. Só isso. E pode zelar discórdia. Você tem um ditado: quando um não quer, dois não briga. Se você não vê o que a reclamação da pessoa como uma discórdia, jamais será uma discórdia. Na verdade, é você que está discordando dela. Discordando do direito dela discordar de você. Por quê? Porque você acha que ela tem que aceitar o que você quer. Porque você criou a expectativa de que ela vai aceitar. É sempre entre você e você, entre você e seu pensamento. Quando a outra pessoa, vamos dizer assim, falar de uma forma que discorde, que lhe ataque, diga para você mesmo: eu não estou sendo atacado, ela só está falando. O problema é que você ouve. Você ouve o que ela fala. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar o chão entra. Ouvir, você tem resposta ao que recebeu. O fato de você estar vendo ela contalhada. Isso é uma resposta sua ao que entrou pelo seu ouvido. Pode ser, pode não ser. Não acredite nisso, só isso. Sempre a resposta é essa: o meu pensamento está dizendo que ela está contagiada. Tá? Então tá bom. Não sei se tá. Pode tá, pode não tá. É só o pensamento que está me dizendo. Você vai estar harmonizado com a sua vida, ou seja, o seu pensamento, e não harmonizado com ela. E não harmonizado com o que ela quer fazer. E não harmonizado com a discussão dela com você. Você ainda não entendeu que você, ao ver que ela discordou, teve uma discordância pelo que você fez, você não se harmonizou com ela. Você se harmonizou com a discordância dela. Porque quando você diz que ela discordou, você é que está dizendo. Então essa harmonização é você viver de olho em você mesmo. Somente para isso. O pensamento está me dizendo isso. Se é, eu não sei. Se não é, também não sei. A Fia, quando falou essa coisa do pode ser, pode não ser, achou que ela estava falando algo sem valor algum. Não é. Este é a forma de viver daquele que sabe que está apenas submetido ao sistema humano de vida, e não que é
um ser humano. Essa é a diferença. Ser um humano é acreditar no sistema humano de vida. Não ser humano é saber que está submetido a uma humanidade. E a partir dessa consciência de que está submetido a uma humanidade que não é a realidade universal, simplesmente duvida de tudo que vem à sua mente, ao invés de ficar buscando o que é aquilo no mundo espiritual. Eu lembro que há muito tempo nós disse, antes do www, nós disse para a FIA e para o grupo daqui, para qualquer coisa que exista no mundo, no planeta Terra, existe algo igual no mundo espiritual. Aqui há casamento, lá há casamento. Aqui há afiliação, lá há filiação. Aqui há trabalho, lá há trabalho. Agora, só que tudo que é lá, que existe lá, não é igual ao que existe aqui. Este é o problema. Quem está submetido ao valor humano diz que o casamento daqui é igual ao de lá. Quando não é. Aí você me perguntaria, então como é o casamento lá? Vem a hipótese do espírito da verdade. Lhes falta um sentido para compreender as coisas espiritual. Então você não tem como compreender como é o casamento lá. Mas pode saber que o casamento daqui não é o de lá. Acabou de dizer que não existe casamento. Fala aqui, filha. A filha está dizendo que eu acabei de dizer que não existe casamento lá. Não, lá não existe o casamento que você conhece aqui. Lá existe outra coisa, que pode ser a união de duas pessoas, dois espíritos. União de dois espíritos, não casamento? Então existe alguma forma de se unir lá, que não é o que você chama de casamento aqui. Que não tem os valores que você dá ao casamento daqui. Compreendeu agora? Existe alguma casamento aqui, filha, é a união entre duas pessoas. Concorda com eu? Casamento lá seria uma união entre dois espíritos. Agora, pera aí, filha. Agora, o casamento de vocês aqui é uma união que cria uma família. Lá não cria. Casamento aqui é uma união no qual um tem que chefiar o outro. Lá não tem isso. Casamento aqui a união aqui é imolar debaixo do mesmo teto. Lá não tem isso. Então são esses conceitos que formam a ideia, ou seja, o subconjunto do conjunto de sistema humano, subconjunto casar, que não é igual de lá. Este é o problema, porque na hora que você aceita que casa casamento, você coloca todas essas obrigações e todos esses direitos em atividade. E começa a exigir e a cobrar que tudo isso aconteça, quando no universo não há esse direito nem essa obrigação. Kira RJ. Rosane pergunta: harmonizar com o universo é desarmonizar o meu pensamento? Harmonizar com o universo é não se harmonizar com o seu pensamento. E não é desarmonizar, é não harmonizar. Não harmonizar é atingir um grau de neutralidade. Pode ser, pode não ser.
Desarmonizar é dizer não é. Harmonizar é dizer é. Então não é dizer é ou não é, é dizer não sei se é. É só isso. Não tente se desarmonizar com o seu pensamento, que você vai ficar maluca. Filho, se tiver a pergunta fácil, senão nós vai acabando, né? Só que antes de acabar eu quero deixar um recado. Então vamos começar só falar uma coisa e aí nós paramos. Quem acompanhar essas conversas, ou quem está acompanhando, vai reparar alguma semelhança com as conversas que nós teve no Em Busca da Felicidade. Aliás, felicidade e harmonia são sinônimos. Quem tem harmonia é feliz. Quem está em harmonia é feliz. Então os assuntos são muito parecidos. E tanto faz você falar da felicidade, como você falar da harmonia, você vai estar falando, tendo que caminhar o mesmo caminho. Só que, quando nós estudou a Busca da Felicidade, o Limão deve lembrar disso, nós foi em cima de ações. Nós conversou, por exemplo, eu lembro disso, que o Limão estava sem emprego, sobre o fato de ter emprego e o fato de não ter emprego. E disse como você deveria encarar essas situações para ser feliz. Por exemplo, eu disse que o emprego, as pessoas podem ser felizes mesmo sem emprego, basta não querer ter, e falei uma série de coisas a respeito disso. Dessa vez, se nós falássemos a mesma coisa, estaria falando de harmonia. Mas como nós já falou essas coisas, nós dessa vez está conversando sobre outra coisa. Citando o exemplo do emprego, nós vai falar, por exemplo, o que não lhe deixa estar feliz mesmo sem emprego. Por exemplo, o que nós acabamos de dizer, achar-se um ser humano. Nenhum ser humano, nenhum espírito que acredite e que viva sob a tutela do sistema humano de vida vai conseguir estar em paz quando não tiver emprego. Por quê? Porque as exigências e os anseios que vocês fazem a vida, que a mente faz a vida, não vai lhe deixar estar em paz. Então, antes de você querer estar em paz com o seu desemprego, você vai precisar libertar-se da ideia de que é humano. Libertar-se da ideia de que os padrões que você vive durante a humanidade são universais. Ou seja, todos têm o direito de ter um emprego. Isso não existe. Para o mundo espiritual não existe. Como disse no Espírito da Verdade, tanto a pobreza quanto a riqueza não tem o menor problema para o espírito
durante a vida carnal. Então, ter empego ou não ter empego não é direito de nenhum espírito. E você precisa duvidar da sua humanidade para poder duvidar do fato de ter que ter empego e de todas as cobanças que vêm. Eu vou ficar sem comer, e a minha família, como é que eu vou sustentar? Todas essas coisas que fazem parte do sistema humano para poder estar em paz com o seu desemprego. Então, no trabalho da Boca da Felicidade, nós falou na ação de harmonização. Agora nós vai falar sobre o que não lhe desça praticar a ação de se humanizar, de se harmonizar. E o primeiro detalhe é este: o fato de você ser humano. Na outra carta, nós vamos falar sobre outra coisa que não lhe desça harmonizar-se com a vida. A busca pelo poder. Todo espírito que se considera humano e todo espírito que está vivendo o mundo de pobre expiação, ou seja, está vivendo como característica primária o egoísmo, busca o poder. Sempre. E nós vamos falar sobre isso. Mas só deixando o recado de que essa busca do poder não é algo errado, não é algo ruim. Não estou falando na busca do poder para poder dominar os outros e aí ganhar benefícios. Não é isso. Não é este poder. É outro poder. Nós vamos conversar sobre isso. Tá certo? Então, desta vez, nessa série de conversa, que como eu disse, não vai ser todos a carta, por enquanto nós estamos marcando para outra semana, mas não vai ser sempre toda a carta, nós vamos buscar isso, o que não lhe desça se harmonizar com o mundo. O que não desça você conseguir viver em paz. O que não lhe desça você praticar compreensões ou atos que lhe desse viver em paz. Tá certo? Se tiver alguma pergunta, eu já estou por aqui. Se não, fiquem na graça do Deus e até a outra carta. Tá sim, mas nós ainda estávamos discutindo o dia, não é isso, filha? E agora, esta semana é que... Hã? A filha está falando que a moça lá da Santa Maria está perguntando se o encontro do Florianópolis está aberto todo. Tá sim, vai ser numa sexta, sábado e domingo. Mas ainda não tinha data certa, por isso é que nós ainda não anunciou o encontro. Agora a data já está certa e aí este vai colocar para vocês a informação. Então que vocês fiquem na paz do Deus e nós vai conversando, te mostrando aí essas imperfeições que não deixam vocês se harmonizar com o mundo. Chegou? Então vamos responder a pergunta. João Fig, se o pensamento não vier em palavras, mas em imagens, como se relacionar com ele? Moço, deixa eu lhe falar uma coisa. O cinema nunca foi mudo, foi? Já houve cinema mudo, filha? Não. A filha está dizendo que sim, mas não. Porque mesmo que não tivesse o som,
havia uma compreensão do que estava acontecendo. Ou seja, um homem saía de casa e ia encontrar uma moça. Isso era dito através de imagens, mesmo sem som. Então, moço, não há pensamento sem palavras, sem ideias. Mesmo que esse pensamento não contenha palavras, mas contenha imagens, ele tem uma ideia embutida nele. E é a essa ideia que o pensamento guia que você precisa alcançar a neutralidade. Não a palavra que é dita, mas a ideia. Não a palavra mãe, mas a ideia da sua mãe. Deu para compreender? Então, se não tiver palavras, tem sons, tem imagens. E se tiver imagens, ele tem uma ideia do que está passando uma ideia para você. E é essa ideia que você precisa se harmonizar. Precisa alcançar a neutralidade. Precisa não acreditar nem desacreditar dela. Tá certo? Ficou claro? Então, se fiquem na paz do Deus. Se você tiver alguma dúvida, se quiser se perguntar alguma coisa, é só mandar uma mensagem para este que a filha lê para eu, tá certo? Boa noite, então, a todos. Foi muito bom estar com todos vocês, todos os queridos amigos de sempre. Fiquem em paz.